Imagine que você foi brutalmente atacada em um local isolado e a sua cabeça foi quase decepada do seu corpo. Mas milagrosamente você sobrevive e consegue caminhar até a estrada para pedir ajuda segurando a sua cabeça para não cair. Parece impossível isso, mas esse caso realmente aconteceu. E apesar de chocante o que eu disse, ele é ainda muito pior do que parece. Olá amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Andressa, sejam bem-vindos ao meu canal Sala de Evidências, onde eu trago casos criminais do mundo e coisas aleatórias que eu gosto. Então, silêncio na sala e bora analisar as evidências? O caso de hoje é um caso bem famoso e é o caso da Alison Botha. E todas as vezes que eu ouço falar sobre esse caso, ele nunca deixa de me impressionar. A coragem da Alison, a força, a vontade de viver dela são incríveis. Alison Botha nasceu no dia 22 de setembro de 1967 em Port Elizabeth, na África do Sul. Seus pais se chamam Claire e Brian Botha e seu irmão mais velho se chama Neil. Quando ela tinha 10 anos de idade, os seus pais se separaram e ela passou a morar com a sua mãe e o seu irmão mais velho. Mas fora isso, ela teve uma infância normal. Ela sempre foi popular no colégio e sempre foi descrita como inteligente, gentil e estudiosa. Após se formar no ensino médio, ao invés de ingressar em uma faculdade, Alison decidiu viajar o mundo. Então ela passou uns anos trabalhando fora do país, viajando, conhecendo novas culturas e tendo novas experiências. E pelo que eu vi, esses países ficavam na Ásia e na Europa. E ao retornar para a África do Sul, na mesma cidade onde ela nasceu e cresceu, ela passou a trabalhar em uma empresa de seguros. Empresa na qual ela cresceu muito e adorava trabalhar. Então, quando ela tinha 27 anos, ela estava na melhor fase da vida dela. Ela estava feliz no trabalho, feliz com a vida num todo, e foi quando a vida dela deu uma completa reviravolta. No dia 17 de novembro de 1994, ela estava tendo um dia agradável na praia com a amiga e o filho da amiga dela. E mais tarde eles se juntaram com outros amigos na casa de Alison, onde eles pediram pizza, jogaram alguns jogos e ficaram lá até tarde. Então as horas foram passando, o pessoal foi indo para casa e sobrou apenas uma amiga de Alison. E a Alison se oferece para levar a amiga dela para casa porque já era bem tarde, mais ou menos 1 e pouco da manhã. Já era dia 18 e quando ela retorna, a vaga que ela costumava estacionar o carro estava ocupada. Era uma vaga que ficava bem em frente ao apartamento dela, então ela teve que estacionar um pouco mais para frente. E a rua ela era um pouco escura, a iluminação não era tão boa e também tinham árvores bem grandes que cercavam o local. Mas assim, ela estacionou mais ou menos uns 10 metros de distância da casa, era bem perto também. E o local era tipo um condomínio, então era para ser relativamente seguro. Ela desligou o carro e esticou o braço até o banco de trás para alcançar a bolsa, e foi quando ela sentiu uma movimentação e um ar quente vindo em sua direção. E quando ela olhou, um homem alto e loiro entrou no carro, apontou uma faca na direção dela e a obrigou a pular para o banco de trás. Ele disse que se ela reagisse, ele a machucaria, mas se ela ficasse de boa, nada aconteceria com ela. Ele se apresentou como Clinton e disse que queria usar o carro dela por mais ou menos 1 hora, ele iria buscar um amigo e depois ele a liberaria. Então ela disse, se é isso, você pode levar o carro, só me deixa aqui. Mas ele se recusou a deixá-la descer e levou ela junto. A Alison conta que até pensou em pular do carro, mas ela estava com tanto medo que ela estava paralisada, ela não sabia o que fazer. Eles atravessaram a cidade e chegaram até a casa de um homem chamado Theon Krieger. E foi quando esse homem entrou no carro que ela percebeu que talvez algo muito ruim fosse acontecer com ela. Eles a levaram para um lugar isolado e falaram claramente que iriam abusar dela. E eles ainda chegaram a perguntar se ela iria reagir. Como ela estava com muito medo e temendo pela própria vida, ela disse que não. E então os dois se revezaram para abusar dela e tentaram sufocá-la com a própria roupa íntima, mas não conseguiram. E enquanto eles se falavam, Theon chamou o outro de Friends e não de Clinton, como ele havia se apresentado antes. E foi aí que ela percebeu que o nome que ele deu anteriormente era falso, mas que o nome do outro era Theon mesmo. Eles ficaram com muita raiva por não conseguirem matá-la com as roupas íntimas e então decidiram esfaqueá-la, atingindo ela no peito e no abdômen por mais de 30 vezes. Como se já não tivessem sido cruéis o suficiente, eles perceberam que a perna dela estava se mexendo,
como se tivesse tendo uns espasmos. E então decidiram cortar o pescoço dela, atingindo ela mais 16 vezes na região da garganta. Por incrível que pareça, a Alison não perdeu a consciência e ela ouvia um som molhado vindo dos golpes na garganta dela. E ela só conseguia ver a sombra de um braço se movendo da esquerda para a direita e vice-versa. Ela estava tão em choque que na hora ela nem sentia dor. Quando eles pararam, ela sentiu algumas roupas caindo ao lado dela, o que provavelmente eram os homens jogando as roupas dela para fora do carro enquanto iam embora. Então ela ouviu o som do carro se afastando. E obviamente ela estava em choque, horrorizada com tudo o que aconteceu, mas impressionantemente ela tomou consciência de que estava viva e que precisava sair dali. O local em que ela estava tinha bastante areia no chão e como ela não sabia se iria sobreviver, ela tentou pelo menos deixar uma pista de quem fez isso com ela e escreveu com o dedo na areia o nome dos agressores. Então ela começou a tentar levantar para sair dali e sentiu a sua cabeça pender para trás. E ao colocar a mão na barriga, ela sentiu algo viscoso e o que provavelmente era os intestinos dela saindo. Então ela pegou uma das peças de roupa que estavam no chão, pressionou sobre a barriga e com a outra mão ela segurou a cabeça e saiu andando em direção à estrada. Não foi um caminho fácil. Ela caiu diversas vezes, mas algo a fazia continuar. E quando ela já não estava mais aguentando, ela finalmente chegou na estrada e ficou deitada ali. Ela achou que logo alguém passaria e a encontraria e finalmente chamaria por ajuda. Gente, vocês conseguem imaginar o que foi viver isso que essa mulher viveu? A dor, o medo que ela deveria estar sentindo naquele momento. Isso é loucura demais, ela teve que ser muito corajosa. E ali, deitada na estrada, um carro passou por ela, mas não parou. E depois do que eu vou contar pra vocês, eu acho que vocês vão concordar comigo que tinha algo muito além por trás disso. Porque o segundo carro que parou, o homem que saiu de lá, ele era um estudante de medicina veterinária e ele tinha acabado de completar o primeiro ano de faculdade. Então ele tinha ali uma noção de anatomia, não de humanos, mas de animais. E quando ele viu ela naquele estado, teve algo que ele fez que foi crucial para salvar a vida dela, que foi colocar a traqueia dela no lugar, de volta dentro da garganta, que ela já não estava mais conseguindo respirar direito. E esse rapaz se chamava Tian Eilard e ele tinha apenas 20 anos na época. E outra coisa impressionante é que em 1994 era super raro as pessoas terem celular. E ele tinha, e por isso ele conseguiu ligar para a emergência imediatamente. E ele ficou ali consolando ela, tentando mantê-la acordada, mantê-la positiva, dizendo que tudo ia ficar bem e tentando não expressar o quão grave ela estava para que ela não ficasse com medo e não desistisse. E pouco antes do socorro chegar, outro carro parou e essa outra pessoa que estava nesse carro, ela tinha um cobertor. Eles conseguiram cobrir ela para manter a temperatura corporal, já que a ambulância ela levou em torno de 50 minutos para chegar. Sério, inacreditável, né? Mas enfim, após chegar, ela estava acordada ainda, ela chegou no hospital e foi imediatamente socorrida. Então, chegando no hospital, os médicos ficaram igualmente chocados pela quantidade de ferimentos que ela tinha e também pelo fato dela estar viva. E nos diversos documentários que vocês podem ver na internet sobre o caso, os médicos, quando eles dão um depoimento, até hoje eles se emocionam. Por algum milagre, nenhuma das facadas atingiu nenhuma artéria principal e por isso ela não sangrou até a morte. E ela conseguiu respirar através da traqueia cortada. Depois de se recuperar um pouco da cirurgia, mas ainda no hospital, ela conseguiu identificar as pessoas que agrediram ela por meio de fotos, né? Os policiais foram até lá falar com ela, levaram aquela lista de suspeitos e ela conseguiu identificá-los. Isso porque eles já tinham passagem pela polícia por ter abusado de outras mulheres. E eles foram rapidamente capturados e o julgamento aconteceu no ano seguinte, em 1995. Eles se declararam culpados de 8 acusações e Franz, que inicialmente tinha se apresentado como Clinton, mas depois descobriu-se que era Franz, tentou justificar que era inocente, declarando insanidade mental, falando que fez aquilo por causa de Satanás. E quando ele tinha 15 anos, ele deixou o diabo entrar na vida dele e por medo de perder a vida dele, ele tinha que ficar fazendo essas coisas. Ele disse que era satanista e que tinha que ficar oferecendo a vida das pessoas para o diabo. Mas essa teoria não colou, né? E ambos foram acusados de 8 acusações e foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Na época dos fatos, Franz tinha 27 anos e Tion 25 e eles continuam presos até hoje. Eles até tentaram liberdade condicional algumas vezes após 2004, mas nenhuma das vezes eles conseguiram.
E depois que ela conseguiu se recuperar de tudo o que aconteceu e se recuperar de uma depressão profunda por causa do trauma, ela encontrou o amor, se casou e teve 2 filhos. Então, mesmo depois de ter sido golpeada tantas vezes, graças a Deus eles não conseguiram tirar a capacidade dela de poder ter filhos. E ela conseguiu ter não só um, como 2. E uma curiosidade muito emocionante é que aquele rapaz que socorreu ela primeiro, o Tian, que estudava veterinária, ele desistiu da veterinária e estudou medicina, e foi ele que fez o parto do segundo filho da Alison. E ela viajou o mundo contando sua história de superação, dando palestras e motivando outras vítimas de violência a lidarem com seus traumas e mostrando que existe vida após passar por algo tão terrível. A Alison também escreveu um livro chamado I Have Life, publicado em 98. Também existe um filme sobre a história dela chamado Alison. Esse filme é de 2016 e além de diversos documentários que vocês acham fácil na internet. Então, gente, esse foi o caso de hoje, um caso que, apesar de muito triste e chocante, teve um final feliz. Como eu disse antes, o caso da Alison, ele sempre me impressiona, tanto pela luta dela pela vida, quanto pelo que ela fez depois para superar e ainda ajudar milhares de pessoas ao redor do mundo a superarem seus traumas e descobrirem que ainda existe vida após um evento traumático como esse. O caso da Alison não é só uma história de violência, é acima de tudo uma história de sobrevivência, coragem e resiliência. E você, já conhecia esse caso? O que mais te deixou impressionado com o caso da Alison? Curta e comente no vídeo para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar o meu canal a crescer. E se inscreva se ainda não é inscrito. Beijo e até a próxima!